Bom dia, gente. Falo bom dia Cadê o de novo. Ivan? Esta é a versão do Fórum Mídias que vai ser destacada, né, do Fórum Café. O Ivan vai chegar daqui a pouquinho, viu, Melo? Ele avisou que ia atrasar 2, 3 minutos. Vou começando nesta segunda-feira, mais um mês que se inicia, graças a Deus. Setembro chegou, 2 de setembro. Fórum Mídias começa hoje, mostrando que é o seguinte: a extrema-direita vive elogiando o Elon Musk, o bilionário. Eles são fãs absolutos do Elon Musk, desde que o bilionário dono do X decidiu peitar o STF. Mas não é assim em todo mundo. Pelo contrário, gente. O Elon Musk é alvo de muitas críticas. Tem um perfil crítico dele hoje, na frente na capa do a capa do Financial Times, dizendo mais ou menos que ele é um fio desencapado. Mas eu vou trazer, na verdade, esse artigo do Robert Reich, que expressa a visão de uma parte significativa do eleitorado americano, dos democratas, né? Que vocês sabem que o Elon Musk está numa campanha muito forte para derrotar a Kamala Harris. E, em função disso, as críticas a ele nos Estados Unidos estão longe de ser críticas da esquerda brasileira. Não. Então, está aqui um artigo do Robert Reich. Ele já foi secretário do Trabalho nos Estados Unidos, era uma voz muito importante dos democratas lá, e escreveu esse artigo no Guardian. Elon Musk está fora de controle, veja como controlá-lo. Então, assim, essas são as propostas, não são de radicais de esquerda, gente. Só queria dizer isso. É um homem progressista, mas que fala ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Olha o que ele está propondo: boicote à Tesla. Né? Uma pesquisa recente, escreve o Reich, disse que 1/3 dos britânicos tem menos probabilidade de comprar um Tesla por causa do comportamento recente de Musk. Por quê? Porque o Musk apoiou aquele levante da extrema-direita baseado numa fake news lá no Reino Unido. Ele não só apoiou, como depois ele disse. Ele propagou a fake news de que ia ter um campo de concentração para os presos britânicos nas ilhas, nas Malvinas, né? Enfim. Então, ele também já foi alvo de um boicote de uma rede de farmácias da Alemanha, que decidiu não comprar mais os carros da Tesla. Então, isso está crescendo no mundo em relação ao Musk. Segundo ponto: os anunciantes devem boicotar o X. Isso já está acontecendo, gente. Já existe um boicote do X, inclusive em reação, o Elon Musk processou alguns anunciantes que deixaram de anunciar do X, dizendo que ele é vítima de perseguição, uma coisa do gênero. Né? Número 3. Reguladores ao redor do mundo deveriam ameaçar Musk com prisão, se ele não parar de disseminar mentiras e ódio. Ele deu como exemplo a prisão do Pavel Durov, na França, em 24 de agosto. Então, ele diz: como Musk, Durov se autodenominou um absolutista da liberdade de expressão. A gente já falou aqui no Fórum Mídias, uma característica destes bilionários, né? Eles têm lá suas loucuras e se acham donos do planeta. Né? Então, não é só o Musk. Em geral, são os donos das redes sociais que se acham acima do bem e do mal. E aí, outra proposta. Nos Estados Unidos, o Reich faz essa proposta. A Comissão Federal de Comércio teria o poder de exigir que o Elon Musk retirasse informações falsas, aquelas que ele vem disseminando, por exemplo, para Kamala Harris, diariamente. Né? Ele bate no Alexandre de Moraes aqui no Brasil, ele bate na Kamala Harris, ele já se enfrentou com o primeiro-ministro da Austrália, enfim. O Musk gosta de caçar uma briga nos países onde ele não tem interesses econômicos tão relevantes assim. Né? Ele testou o Brasil e se deu mal. Mas, então, o Reich disse
que o governo americano, que a Comissão Federal de Comércio, pode processá-lo pela seção 5 da lei da Comissão Federal de Comércio para ele retirar as fake news que ele anda propagando. 5. Os governos dos Estados Unidos, isso diz respeito ao Brasil, deveria cortar, rescindir contratos, começando com o SpaceX de Musk. Ele lembra aqui, o Reich, que em agosto passado, o Pentágono deu à unidade Starshield da SpaceX 70 bilhões para fornecer serviços de comunicação a dezenas de parceiros do Pentágono, como aqui no Brasil, que ele serve ao Exército e à Marinha. Então, o Robert Reich está dizendo o seguinte: ao decidir com quais entidades do setor privado contratar, o governo dos Estados Unidos deveria considerar a confiabilidade do contratante. O temperamento mercurial e impulsivo de Musk faz com que as empresas que ele lidera não sejam confiáveis. Então, ele está propondo, é isso aí. Por que o governo dos Estados Unidos está permitindo que os satélites lançadores de foguetes se tornem cruciais para a segurança da nação, quando ele não é assim confiável? Então, é uma proposta de boicote completo contra o Elon Musk. Então, como se diz aqui no popular, né? A chapa está esquentando para o Elon Musk. A ação do STF é apenas uma nunca. E aí, finalmente, o Robert Reich, que foi secretário de Trabalho no governo Clinton, né? Ele é professor hoje em Berkeley, e ele diz: certifique-se de que o candidato favorito de Musk para presidente não seja eleito. Por quê, gente? Porque vocês sabem, Melo, que se porventura o Elon Musk conseguir a eleição do Donald Trump, ele está se propondo para integrar o governo do Donald Trump e tomar decisões que certamente vão ao encontro dos interesses econômicos dele. É isso aí, vamos lá com o Ivan agora. Olá, bom dia, Antônio, bom dia, Zenha, bom dia a todas e todos. Antes de eu começar, só responder um comentário que eu vi aqui da Tony Bastos, que ela disse o seguinte, aqui, ó, Folha postando normalmente no X, isso não seria uma afronta às instituições brasileiras? Na verdade, Tony, a Folha até avisou que quem está postando no X da Folha são os correspondentes da Folha no exterior, onde o X não está bloqueado. E eu já aviso que o mesmo a gente está fazendo na Fórum, né? Eu estou aqui em Belém, o Henrique Rodrigues é correspondente da Fórum em Lisboa, portanto, a publicação no X aqui desde a Europa, né, de Belém ou de Lisboa, ou de qualquer outro lugar que não seja o Brasil e o X não esteja bloqueado, não afronta qualquer decisão da justiça, né? É diferente daqueles que têm utilizado o VPN, né, para acessar o X. O Moraes, em decisão, proibiu que o VPN, que torna a conexão anônima, né, seja utilizado para acessar o X. Então, muitos veículos de imprensa vêm utilizando os seus repórteres, os seus correspondentes no interior para manter as publicações, tá? E isso até aqui na Fórum a gente está fazendo também. Bom, vamos lá. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu sei que daqui a pouco o Melo vai retomar a questão Elon Musk X, né? Mas fazer uma pausa aqui para falar deste artigo do Estadão, que foi publicado ontem, domingo, dia 1º, né? Mais uma vez, aquele artigo que representa a opinião do jornal, né? Não é assinado por nenhum articulista, é opinião do Estadão, que faz a seguinte pergunta: é isto a esquerda brasileira? E aí vejam a chamada aí embaixo. Enquanto a esquerda ganha terreno no mundo, pois se modernizou, no Brasil, esquerdistas hostilizam o Ocidente, celebram ditadores e se preocupam mais com pronomes do que com os pobres. Bom, resumindo este artigo aqui para vocês, eles usam basicamente aquele comício do Boulos com o Lula na semana passada, em que foi utilizada a linguagem neutra ali no hino nacional, né, para dizer que a esquerda só pensa em pronome neutro e não se preocupa com pobres. E por que isso me chamou a atenção? Porque é justamente uma inversão da realidade, né? Porque quem se preocupa mais com gênero neutro, com essa coisa de pronome,
é a própria direita, a própria extrema-direita, e essa própria mídia como Estadão que alimenta o discurso dessa extrema-direita. Não há uma linha no programa de governo do candidato Guilherme Boulos sobre utilização de pronome neutro. Tanto é que depois que aconteceu esse episódio do hino nacional, né, o Guilherme Boulos pronunciou, disse que aquilo não estava previsto, que foi um improviso ali na hora da mulher que estava executando o hino nacional e que a produtora responsável, né, cortaram o contrato com a produtora responsável. Pode passar o slide, por favor, Azenha? Vejam este trecho, esse próximo trecho do artigo do Estadão, né? Essa é a essência do artigo. E no Brasil, nessa semana, enquanto fazia apologias a estatais e reciclava subterfúgios retóricos para contemporizar as atrocidades do companheiro Nicolás Maduro, Lula encontrou tempo para ouvir o hino nacional em linguagem neutra no comício de seu candidato em São Paulo. É isso a esquerda no Brasil? Estatismo em economia, autoritarismo e anti-ocidentalismo em geopolítica e identitarismo na cultura? Me parece que o Estadão reforça um discurso da extrema-direita que acusa o governo Lula, ou mesmo o campo progressista à esquerda, de fazer exatamente aquilo que eles fazem. Né? Em nenhum momento o governo Lula declarou guerra ao Ocidente. Eles falam guerra ao Ocidente usando como pretexto o bloqueio da rede X no Brasil, por exemplo, e estava comentando aqui que a possibilidade do X ser bloqueado está em voga no mundo inteiro, né? A União Europeia discute bloquear o X, né? O Azenha trouxe agora o caso do X nos Estados Unidos, as discussões que existem nos Estados Unidos acerca de um possível boicote a Elon Musk e um boicote do X. Então isso não é uma exclusividade da esquerda ou do campo progressista. E quem fala de fato de linguagem neutra não tem sido a esquerda, e sim a própria oposição, reforçada aí pelo jornal Estadão. Aí eu trouxe esse artigo feito pelo Marcelo Heiler na Fórum, em que ele fala justamente sobre essa questão da linguagem neutra no hino nacional, no comício do Boulos, e ele traz uma fala do Boulos em entrevista à Globo News. Ele é provocado ali pelos entrevistadores na Globo News a dizer se a questão da linguagem neutra está na sua diretriz programática, né, em seu programa de governo. E o Boulos é muito enfático. Pode até passar o slide, assim, eu destaquei a fala dele, ele diz com todas as letras, não terá linguagem neutra. Eu respeito quem utiliza, quem considera, eu acho que não tenha que ser criminalizada. Agora você tem que dialogar com a sensibilidade do conjunto da sociedade. Né? E depois ele fala, ele é perguntado se ele não estaria traindo as pautas históricas do PSOL, que defende a comunidade LGBT e tudo mais. Pode passar, Zen. Aí olha só o que o Boulos diz. Ele fala, o meu partido defende sim que a população LGBT seja tratada com os mesmos direitos, sem preconceito, sem violência, sem discriminação. O meu partido tem pautas fortes contra o racismo, pautas fortes em defesa dos direitos das mulheres, assim como tem pautas fortes no combate à desigualdade social, que é um grande problema na cidade de São Paulo. E aí uma observação do Marcelo Heiler nesse artigo, que é muito pertinente. Ele diz, né, Guilherme Boulos coloca a questão da linguagem neutra em seu devido lugar. E qual é? Nas discussões, nas formulações acadêmicas e, quem sabe, mais à frente, o debate sobre gênero neutro avance na sociedade. Isso não está sendo discutido em programa de governo, não está na propaganda eleitoral do Boulos falar sobre linguagem neutra. Quem bate nessa tecla é justamente a direita, que encontra em veículos como o Estadão, né, um megafone para amplificar esse tipo de discurso. E querem um exemplo prático de como esse tipo de discurso é amplificado, como quem está batendo nessa tecla é a direita? Quem acompanhou ontem o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Gazeta, pôde ver que o Pablo Marçal ficou o tempo todo chamando o Guilherme Boulos de Boulis, né, fazendo uma ironia com esse negócio do gênero neutro. Vejam só, este artigo do Estadão foi publicado no domingo de manhã. O debate da TV Gazeta foi no domingo à noite. Ou seja, colou a pecha do Estadão de dizer que a esquerda se preocupa com linguagem neutra, sendo que isso não está nem no dia a dia, né, das candidaturas de esquerda. Isso foi um episódio que teve suas consequências, claro, mas é uma pauta recorrente não entre a esquerda e sim entre a própria direita, e a gente vê os efeitos disso. Estadão no domingo de manhã falando que a esquerda brasileira se baseia em linguagem neutra, e à noite Pablo Marçal no debate chamando o Guilherme Boulos de Boulis, né? Então vejo o papel da imprensa nesse processo de construção de imagem. Melo e Azenha. O Marçal estava toda hora com
essa conversa de Boulos, chamando de Boulos. Mas eu vou falar de outra coisa, mas vai mais ou menos no mesmo sentido. Eu estava já com o pensamento de falar sobre o Marçal e o Nicolas, deputado, e sobre o Lula. Mas aí eu vi hoje mais cedo, o Mauro publicou uma imagem com várias manchetes. Você pode subir aí para mim, por favor, Azenha? Não sei se é com você que está. Ou... Peraí, isso, esta aí, é isso aí, é isso. O Mauro publicou isso mais cedo, essa imagem foi ele que fez essa captura de manchetes, não é? Uhum. Brasil perderá dinheiro com decisões de Moraes, diz mega investidor. Bilionário Bill Ackman diz que suspensão do X pode afastar investidores do Brasil. Bill Ackman, suspensão. Cada manchete dessa de um veículo diferente da mídia, todas com o mesmo assunto. Um mega investidor que estaria dizendo que a decisão do Brasil em relação ao X estava tornando o Brasil um mercado impossível de investir. Você vê como é que eles se articulam e formam uma onda, uma avalanche que as pessoas acabam repetindo aquilo, porque vem aquilo em tudo que é lugar. O mesmo acontece com o que eu queria falar, porque hoje em dia as pessoas criticam o Nicolas e tem que ser criticado, criticam o Pablo Marçal e tem que ser criticado, quando eles xingam o presidente Lula de ladrão. O Boulos usou isso, né, ontem, lá no coisa. O Nicolas Ferreira, inclusive, está sendo processado. Foi proposto a ele um acordo, ele não topou, quer insistir que ele, como deputado, tem direito de chamar o Lula de ladrão. Mas isso daí, eles falam isso por quê? Eles falam isso porque isso está na cabeça de uma parte da população brasileira que foi alimentada com esse veneno pela mídia durante anos. Essa história de que o Lula tem uma mansão no Morumbi já vem desde a época em que ele era presidente do sindicato. O Estadão lançou essa de que o Lula tinha uma mansão no Morumbi. Isso junto com a ideia do Lula cachaceiro, do Lula vagabundo e do Lula ladrão, que veio a partir do Mensalão e da Lava Jato, foi trabalhado incessantemente pela mídia. Essa imagem do Lula foi trabalhada por eles. Então, tem parte da população que pensa exatamente isso. A pessoa não quer nem ouvir falar no Lula. E é por isso que essas pessoas, elas fazem essas ofensas ao presidente porque estão se dirigindo a esse público que foi alimentado pela mídia, que foi, como eu digo, sequestrado. As pessoas têm a sua realidade sequestrada pela mídia, elas vivem numa realidade paralela. A gente viu isso quando esse pessoal da linguagem da realidade paralela levada ao extremo com o Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro perdeu a eleição e as pessoas continuaram achando que em 72 horas ia acontecer, que ia, como pessoa rezando para pneu, as coisas mais loucas, as coisas mais insanas, e a gente não consegue entender como é. É porque as pessoas têm a sua realidade sequestrada. Elas não conseguem entender o que está acontecendo. Então, quando um desqualificado como o Pablo Marçal chama o presidente Lula de ladrão, ele encontra eco numa parte da população brasileira que acha exatamente isso. Porque, na verdade, para a população, nunca houve um meia-culpa, a Globo nunca fez, um jornal nacional nunca chegou lá e falou numa edição
o Bonner, olha, nós durante muito tempo investimos no roubo do PT e do presidente Lula e estávamos errados. O ladrão ali era o juiz e os procuradores. Isso não foi feito, esse esclarecimento não foi feito. O que foi feito para a população é o que sempre acontece com vários políticos. Porque, por exemplo, o povo pensa que o Temer, o Aécio, o Quércia, nenhum desses foi punido. Então, o povo pensa que com o Lula aconteceu a mesma coisa, que o presidente Lula não é que ele tenha que ele seja inocente, não, ele é um político a mais, que eles são ladrões, mas não acontece nada com eles, porque nunca acontece nada com os políticos. A mídia fez esse trabalho e continua fazendo agora. Se aliou no momento de derrotar o Bolsonaro, porque viu que o país estava arrumando para desordem social completa. Mas agora já voltaram ao ataque de novo ao presidente Lula diariamente, ao governo do presidente Lula e ao presidente. Então, muita gente acha que é um absurdo quando essas pessoas falam isso. Não é, eles estão se dirigindo ao público deles, porque é o público que lhes sobra. É isso. E é o agendamento da opinião pública pela mídia. As pessoas têm que prestar atenção nisso, não ir no efeito manada. Tentar desenvolver é o que eu sempre falo. Tente pensar com a própria cabeça e não com a cabeça dos outros. Não pense que você é ignorante, não. Você consegue, se você parar para pensar, a quem interessa aquilo. Quem interessa? Por que as pessoas agora estão indo contra o Alexandre de Moraes e em favor de um camarada, de um bilionário que não está nem aí para o povo brasileiro e que simplesmente está desrespeitando a nossa lei? Ele se recusa a respeitar a lei, agora já botou Starlink também para desrespeitar, porque sabe, está achando que o Alexandre de Moraes não vai barrar a Starlink, porque isso afetaria nossas Forças Armadas. Deve estar um lobby danado das Forças Armadas para que ele não barre a Starlink. Mas ele vai barrar. Ele vai barrar. E os militares vão ter que engolir, porque não pode um país soberano ser governado por um bilionário mimado. Ele não pode, o Elon Musk não pode, ele pode fazer o que ele quiser nas empresas dele, mas não aqui no Brasil. É o que eu tenho por hoje. É isso aí. Vamos olhar aqui. O Paulo Coppola fala sobre você, Ivan. Foi pouco inteligente a escolha do uso da linguagem neutra no atual contexto da luta política no Brasil. Acho que não foi nem da campanha. Para mim, isso é um não assunto. Pois é, eu também tenho críticas ao uso, né, nesse momento de campanha, porque você abre espaço para ataques, como ocorreu, né? O problema é que é esse tipo de pauta, né? A esquerda só usa a linguagem neutra, é que a esquerda quer implantar a linguagem neutra nas escolas, né? Esse tipo de coisa está na boca da extrema-direita, não é nem da própria esquerda. Você pode puxar aí a campanha de candidatos à esquerda, vai ser uma grande minoria que vai estar levantando essa pauta, né? Então, de fato, eu achei um erro, mas ao que parece, não partiu da campanha, né? O X estava sem grandes anunciantes no Brasil, apenas bets financeiras e pornografia. É verdade, o X perdeu muito, viu, gente? Não é uma empresa de capital aberto, então você não sabe exatamente a flutuação do valor do X, mas há gente especializada dizendo que desde que o Elon Musk comprou o Twitter, né, que a empresa perdeu muito, muito dinheiro. Perdeu, sim. Eu fiz 2 matérias sobre isso. Uma ontem ou anteontem e uma hoje. Hoje, nomeando os sócios dele. Porque o Musk, quando ele comprou o X, as pessoas pensam,
ele é bilionário, botou o dinheiro. Não botou dinheiro só dele. Ele botou dinheiro, mas ele pegou empréstimo bancário. Você vê, o cara tem 1 trilhão, porque chama o Boulos de bilionário. Ele é bilionário em dólares. Em reais, ele é trilionário, porque ele tem mais de 200 e poucos bilhões de dólares. Então, isso dá mais de 1 trilhão de reais. Então, ele é um trilionário. E, mesmo assim, ele vai ao banco pegar o empréstimo. O banco vai aquele jurinho para o bilionário, aí ele pega o dinheiro dele e bota aqui no Campos Neto e pega 10,5% daquela grana, ele paga o empréstimozinho dele lá pequenininho e ainda fica com um bom lucro, que é assim que eles ficam bilionários. E também porque ele entrou no negócio com vários sócios. Eles compraram o Twitter, na época, por 40 e tantos bilhões, quando muita gente avaliava o Twitter em 29. Portanto, eles já teriam comprado o Twitter por um valor superfaturado, porque ele queria era a rede para se comunicar. E, hoje em dia, o Twitter, o X, estaria valendo em torno de 5 bilhões apenas. É uma perda de mais de 70%. E lá na minha matéria da Fórum hoje, tem a lista dos bilionários, vários da Arábia Saudita, Catar e não sei o quê, e quanto eles perderam até o momento com o Elon Musk. É isso aí, Mauro Lopes. É interessante isso que o Melo traz. Ele mostrou mais cedo esse levantamento que eu fiz aqui sobre o Bill Ackman, né, que está a mídia brasileira, né, o Brasil não vai ter mais investidor internacional vindo para o Brasil, de acordo com o Bill Ackman, por conta da operação com o Twitter, né? E aí, 2 coisas, né? Primeiro que, assim, essa coisa que vai criando volume, né? Dá a impressão de que são todos os investidores, todos os bilionários do mundo, né? Você vai ver, é um só. Você olha as matérias todas, é um cara só que está sendo repercutido, cópia dessa matéria da Bloomberg. Aí eu fui olhar, ele é sócio do Musk no Twitter, no X. Por isso que ele está falando. Não tem nada a ver com o mercado, com os investidores, com coisa nenhuma. O sujeito é um desses sócios que está perdendo dinheiro e que está vendo que a ação aqui no Brasil vai levar ele ter mais prejuízo ainda, além do que ele já teve com o Twitter. É tudo picareta, cara. E essa mídia conservadora aqui quer nos fazer engolir essa picaretagem. É impressionante. Jornalismo declaratório. Não, e aí não é só para o exterior, né? Mostrei hoje mais cedo essa sequência aqui. Semana passada a gente viu isso muito, né? A mídia conservadora o tempo inteiro dizendo que a decisão do Alexandre de Moraes tinha equívoco jurídico, juristas dizendo que a intimação é ilegal, que é desproporcional. Aí eu fui olhar, cara, todas as reportagens, elas se resumem, praticamente é só esse sujeito aí, que é um advogado de extrema-direita, o André Marcilha, que é colunista da Oeste, colunista do Antagonista, que foi contra o PL dos fake news, que foi lá no passado a favor da prisão do Lula. Um cara de extrema-direita. E aí ele está lá, né? Está na Oeste, está na Jovem Pan. Então. Mas aí, de repente, a Folha, o Estado, Terra, a imprensa conservadora normaliza o sujeito e trata ele como um jurista ou como um especialista, né? É a mesma coisa que acontece, Mauro. Um dia a gente vai fazer um apanhado sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Os caras que são levados pela CNN para falar, por toda a imprensa americana, são todos ligados ao complexo industrial militar. Gente que recebe dinheiro, faz consultoria para grande empresa, para Raytheon, para as empresas. E aí eles vão dar o palpite. Não, precisa armar a Ucrânia. Não precisamos respeitar o território russo, não. Então, são esses caras que batem bumbo pela guerra que estão levando o dinheiro de quem? Fabricante de armas. E é impressionante como a imprensa deixa passar, deixa esses caras opinarem livremente. Ninguém se dá o trabalho de fazer uma mínima pesquisa. Mas não deixa nós, eles buscam. Eles buscam,
Eles buscam. Mas é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Quem eles vão ouvir, que jurista eles vão ouvir para comentar o caso Musk? Aqueles que deem a versão que eles querem dar, né? A versão que eles querem dar já está pronta antes da entrevista. Você vê agora a Alemanha aí votando à direita aí, mas por quê? O que o governo da Alemanha fez com o povo alemão, o que está no poder? Abriu as pernas para os Estados Unidos votando contra os interesses do próprio povo alemão. O povo alemão está pagando a guerra. O apoio à Ucrânia, o apoio a Israel, tudo isso aqui acabou minando a popularidade. O gasoduto que ia deixar a Alemanha numa boa com combustível. Agora, esse é um estilo de jornalismo mesmo, né? O que vocês falaram. Eu lembro da época que o Eduardo Oineg, que hoje é âncora lá da Band, que ancorou de maneira vergonhosa o debate lá da Band, quando ele era o editor-chefe da Veja, ele continuou uma praxe que o Eurípides tinha depois, que era a praxe as aspas. O cara inventa uma frase, então ele inventa a frase, a decisão de Alexandre de Moraes em relação ao Twitter é ilegal. E aí ele chegava lá para o repórter e falava, agora arruma alguém que assuma essas aspas, entendeu? E aí eles iam atrás das fontes, mas você topa botar no seu nome essa aspas? É assim que funciona, é o que você falou, já está pronto. Eles vão buscar, já está pronto. Exatamente. Beleza. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Valeu, até pessoal. amanhã. Uma última coisa. Não posso deixar de perguntar. Ivan Longo, você neste país em que agora a AfD, desde o fim do Partido Nazista, a extrema-direita não ganhava uma eleição na Alemanha. Meu amigo, está feito. Na verdade... Eu acho que é uma observação que vocês não fizeram com tratar do assunto mais cedo, mas dificilmente vai levar, viu, Mauro? Não vai conseguir formar coalizão. Coalizão, e aí o segundo colocado, junto com a Sara, eles devem formar uma coalizão. Acho que são os democratas cristãos, né? Por incrível que pareça, vai se coligar com um partido de esquerda, mas deve rolar... Com o novo partido de esquerda, né? Não, só um comentário rápido sobre isso. Na verdade, Mauro, assim... Nenhuma surpresa, né? Já há uns 2 anos aqui na Alemanha, todo mundo vê essa ascensão muito forte da extrema-direita, né? Inclusive, isso foi observado nas eleições ao Parlamento Europeu, que ocorreram em junho, né? O AfD foi a segunda força política da Alemanha no Parlamento Europeu, né? Foi o segundo partido que mais elegeu deputados para o Parlamento Europeu na eleição europeia agora foi o AfD. E o crescimento nessas regiões em específicos, né, que é Turíngia e Saxônia, foi puxada muito pelos jovens, o que é assustador, né? Muito, assim, a grande parte da votação, tanto na Turíngia quanto na Saxônia, para o AfD, partiu da população mais jovem. Agora, é muito curioso aqui, eu estou em Berlim, né? E é muito curioso porque aqui em Berlim há uma oposição muito forte ao AfD, tanto é que a prefeitura de Berlim é social-democrata há muitos anos, né? Elege um prefeito atrás do outro, que é o partido do atual chanceler, Olaf Scholz, né? E aqui, para ser bem sincero para vocês, ontem parecia que nada estava acontecendo no resto da Alemanha. Estava todo mundo no domingo tomando um drink nas esquinas, fazendo piquenique porque fez um dia de sol, então, sabe, bem alheio mesmo. Porque já era algo meio esperado. Por outro lado, você anda por Berlim, tem um monte de cartaz anti-AfD, né, que é contra esse partido de extrema-direita. Por outro lado, você tem essa ascensão nessa região no leste, né, que eram antigas regiões da Alemanha socialista, diga-se de passagem, né? Mas é isso. Aí, viu? Oi? Ivan, dando o gráfico que o Mauro colocou na tela, da Turingia especialmente, você vê ali, olha, se a CDU, que são os cristãos democratas, se juntar a BSW, que é o Partido Novo de Esquerda, já dá 30%. 29%, né? 39%. Isso. E aí, com mais um partido, eles formam, no fim das contas, uma coalizão majoritária e isolam, né? A ideia é essa, isolar, como aconteceu na França, né? Na França se voltou contra a esquerda, mas lá existe essa chance, né?
A AfD é alternativa para a Alemanha. A Alemanha, né? isso. Em alemão é Alternative für Deutschland, né? A de Alternative, D de Deutschland. Esses quadros aí essas tabelas foram o próprio Ivan que ontem tinha passado para nós na redação da Fórum. Ivan, uma questão, estamos aqui, FM, né? Fórum Mídias. A mídia conservadora alemã, que é muito poderosa, ela, como aqui a brasileira, ela normaliza a presença da extrema-direita ou não? Ela é mais crítica? Olha, ela é bem crítica, mas eu diria que ao mesmo tempo que é crítica, já aceitou a AfD como um partido político, assim, sabe? Não endossa, assim, o seu lado ilegal, eu diria, porque eles têm uma ala, né, que é investigada pelo Serviço Federal Alemão, né, por apologia ao nazismo e tudo mais, que inclusive foi uma ala que institucionalmente foi dissolvida, né? O candidato da Turíndia que ganhou agora, ele era dessa ala, inclusive, né? Agora, em toda a reportagem sobre o AfD, na mídia no geral, assim, na Alemanha, eles reforçam que sim, é um partido de extrema-direita, com ideais xenofóbicos, né, relembram aí a associação ao nazismo de alguns de seus membros, mas, assim, nada além disso, sabe? É o básico retratar essa associação ao nazismo, afinal, aqui na Alemanha existe uma educação antinazista muito forte, né, isso está presente em qualquer discussão, mas, assim, é aceito de maneira institucionalizada, sabe? Não vejo nenhuma grande onda assim na imprensa de marginalizar o AfD, né? Pelo contrário, eles entrevistam os seus membros, né? Enfim, tratam como o Bolsonaro, digamos, foi tratado durante boa parte do governo dele, né? Depois que a mídia começou a isolá-lo, né, de alguma maneira, mas durante boa parte do governo, o Bolsonaro foi tratado como uma figura normal, né? Inclusive na pandemia. Né? Tá bom, senhores, estamos. Valeu, até amanhã, então. Valeu, gente. Até amanhã, pessoal. Boa semana para todos.